Teológico, graças a Deus, chegamos aí a mais um comentário. Eu quero vos cumprimentar com a gloriosa paz do Senhor e louvar sempre a Deus por esse privilégio que Deus nos dá de estar aí trazendo aí um comentário dentro desse assunto, dessa feita da disciplina teontologia, que é a ciência que estuda o ser de Deus. Lembrando a todos que essa disciplina, para mim, é mais complexa, não só essa, mas a cristologia e também a pneumatologia. O que acontece? Quando eu estudo pneumatologia, eu estudo o ser de Deus também. Quando eu estudo a cristologia, eu estudo a pessoa de Deus também, uma vez que Cristo é Deus, uma vez que o Espírito Santo é Deus. Mas quando eu chego exatamente na teontologia, a gente vai estudar o Deus propriamente dito. Então a gente sabe que por mais que tentamos entender, a gente sempre vai ficar sem entender. Essa é a verdade, ok? Porque o Deus que se entende, que se explica, não é Deus. Então fica aí esse comentário, ok? E não cabe, como disse o primeiro capítulo, não cabe o finito entender o infinito, ok? Por mais que estudamos, que tentamos entender, é louvável sim, mas todavia ficaremos sem resposta desse Deus tão tremendo que a cognoscibilidade nos dá aí uma ideia de que Deus é um Deus que faz questão e fez questão de se revelar para nós, mas isso não quer dizer que o entendemos em sua plenitude. E eu quero dizer mais enfático, pode ser. Isso está dentro de uma vontade que é secreta, não é uma vontade revelada, mas a vontade secreta. Pode ser que quando tivermos num corpo glorioso, num corpo que nem o dele, pode ser que a gente venha aí entender, mas mesmo assim não vamos chegar a uma compreensão. Isso dentro da nossa razão, da razão humana, ok? Então nós temos aí atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus. E logo de frente a gente vai ver aí uma definição de atributos, e a gente vai ver que atributos são características, né? Características que definem a qualidade e o caráter de Deus. São características que definem qualidades, o caráter de Deus, ou características essenciais de Deus, ok? A gente vai ver que seus atributos incomunicáveis são as suas perfeições, unicamente do ser de Deus, né? Inseparável da sua natureza, ou seja, inseparável daquilo que ele é e que condiciona seu caráter, ok? Então esses atributos, ele revela o caráter de Deus, nos condiciona o caráter, o seu caráter, ok? Então de frente a gente vai ver logo também aí o primeiro atributo, incomunicável. Esse é incomunicável, tá? A gente aqui nesse terceiro capítulo a gente tem atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis, ou seja, primeiro é os incomunicáveis. Então, por que incomunicável? Porque atributos que pertencem somente à natureza de Deus, tá certo? Somente à natureza de Deus. E a gente ele não permitiu, tá certo? Esses atributos a nós. Por exemplo, nós não somos eternos, então a eternidade pertence somente a Deus. Quando eu falo de eternidade, eu falo em duração sem princípio e fim. Em duração sem princípio e fim, eu falo numa existência sem limites e dimensões. Dentro da nossa razão, eu acredito que vai muito mais além. Quando eu falo de eternidade, eu falo de presente sem passado e sem futuro. Tá certo? Eu falo de eternidade e juventude sem infância e sem velhice. É uma juventude sem infância e sem velhice. Ok? É isso aí. É uma juventude sem infância e sem velhice. É vida sem nascimento e sem morte. Dá para entender? Isso é muito complexo, muito forte. Vai muito além da nossa imaginação. É vida sem nascimento e sem morte. Tá certo? A gente vai ver também que é hoje sem o ontem e sem o amanhã. Então isso é eternidade, ok? O Deus da Bíblia é o único ser que é absolutamente eterno, pois sua existência não conhece princípio nem fim. Então ele preexiste de todas as coisas, está antes de tudo, não teve começo e não terá fim, ok?
Então a gente vai ver aí também a imutabilidade, que também é um atributo incomunicável. Quando eu falo de imutabilidade, eu falo de um Deus que não muda em nada, principalmente suas decisões que são soberanas. Tanto a sua vontade revelada, tanto a sua vontade secreta. São decisões, as decisões reveladas, as decisões secretas. Quando eu falo de vontade revelada, eu falo de vontades perceptíveis, que a gente já estudou. E eu falo também quando eu falo de uma vontade secreta, eu falo de uma vontade soberana e decretiva. Então nem tudo nós sabemos dentro da sua imutabilidade. Ok? Então tá aí, Deus é um Deus que não muda, conforme Malaquias 3:6. Por isso que nós não somos consumados, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ok? A gente também tem a onisciência. Quando eu falo de eu falo de um único Deus onisciente. Um Deus que está aqui e está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não é um Deus que está em tudo não, que nem o panteísmo afirma, tá certo? Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então a gente vai ver também que ele enche tudo, ele preenche todo o espaço, tá certo? A gente vai, quando eu falo de onisciência, eu falo de um Deus que desafia a nossa compreensão. O termo denota a infinita inteligência de Deus, seu conhecimento de todas as coisas. Então, quando eu falo de onisciência, eu falo de um Deus que conhece o que eu vou falar sem quer que eu abra a minha boca, como o salmista diz, né? Ainda antes que a palavra esteja nos meus lábios, o Senhor já sabe. Ok? Então, seguindo, a gente tem aí a onipotência. Quando eu falo de onipotência, que é também um atributo incomunicável. Por quê? Porque nós não temos todo o poder. Quando eu falo de onisciência, eu falo de um Deus poderoso, que nem 37, Lucas 1, que diz que para Deus nada é impossível. É um Deus tremendo, que disse haja luz, que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. E o verbo se fez carne, o verbo é Deus. Ok? Então quando eu falo de onipotência, eu falo de um atributo que é incomunicável. Eu falo de poderio que pertence somente a Deus. Quando eu falo de imutabilidade, eu falo de um atributo também incomunicável que só pertence a Deus. E quando eu falo de eternidade, eu falo também de um atributo incomunicável que só pertence a Deus. Por quê? Porque eu não sou... essa eternidade, precisamos entender a eternidade de Deus aí, tá certo? Alguém me perguntou, o homem é eterno como Deus? Não. Certo? Nós tivemos começo, né? Nós tivemos um começo, Deus não teve começo. Tá certo? É vida sem nascimento e sem morte. Ok? É vida sem nascimento e sem morte. Então a gente vai ver aí, mais pra frente a gente vai ver também a onipresença. É outro atributo que pertence unicamente, exclusivamente à natureza de Deus. A onipresença não está em nós, está em Deus. Por isso que é incomunicável. Então quando eu falo de onipresença, eu falo de um Deus que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ok? Eu acho que eu confundi aí a onisciência, né? A onisciência é um Deus que conhece todas as coisas, né? E sabe de tudo, que nada se esconde, não tem pensamento que se esconda da onisciência de Deus, da ciência de Deus, ok? A onipresença, eu falei aí do panteísmo, né? Aliás, a onisciência revela um Deus que conhece todas as coisas, é isso? O Deus que sabe de tudo. Se eu trouxe alguma confusão, os irmãos vão nos perdoar. É que eu estou tratando aqui das coisas que pertencem a Deus e os irmãos há de ouvir comigo que o assunto é um assunto bastante complexo e precisamos realmente ter um senso de humildade, de simplicidade, de reverência a Deus, tá certo? Sempre com oração e associando a sua palavra essa disciplina, esse material que estamos estudando. Então, os irmãos sabem que é um assunto de total necessidade, porém de grande complexidade. Então, para não confundir os irmãos, a onipresença diz que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. O panteísmo, eu acho que eu coloquei o panteísmo, associei, eu fiz um análogo do panteísmo à onisciência, mas eu trago para cá. O panteísmo diz que Deus, né, que Deus é tudo em todos, entendeu? Ou seja, Deus está em todos,
não é isso? Então Deus Deus é tudo, e não é assim. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, tá certo? Então isso aí é um pensamento equivocado. Vamos lá. Deus está em todos os lugares, Deus não é todas as coisas. O panteísmo diz que Deus é todas as coisas, mas Deus não é todas as coisas. Deus está em todos os lugares. Embora as escrituras apresenta Deus preenchendo a imensidão, então ele enche todo o globo, ele enche todas as coisas, ele está presente em todos os lugares, e não existe ponto do universo onde ele não esteja ou se encontra. Então, aí está a onipresença. Então, quando eu falo de onipresença, eu falo de um Deus que Jeremias revela no verso 23 do capítulo 23. Ele diz: acaso o Senhor Deus só de perto, o Senhor também Deus de longe? Eu falo também de um Deus que é revelado lá no Salmo 139, que diz: se eu subir as maiores alturas, tu estás, se eu descer as densas profundezas, tu estás lá. Para onde eu fugirei da tua presença? Então Deus preenche e está em todos os lugares, tá certo? Pronto, então aí eu fecho esses atributos incomunicáveis que revelam a natureza unicamente, exclusivamente de Deus, ok? Como está lá no primeiro parágrafo, que diz: seus atributos incomunicáveis são as suas perfeições inseparáveis da sua natureza, ok? Daquilo que ele é e que condiciona seu caráter, que revela sua pessoa, seu caráter. E aí eu entro dentro dessa parte aqui, que é atributos comunicáveis. Então a santidade, por que é comunicável? Porque ele é santo e nós também temos essa parcela, essa parte de santificar. Porém, é irresistível isso, sim. Okay? Ele diz: sede santo, mas aí eu decido, eu sou santo, eu vou ser santo ou não vou ser santo? Tá certo? Então é um atributo comunicável. Por quê? Porque eu posso ser santo, porque há em mim. Tá certo? E quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós entendemos que em Cristo Jesus podemos todas as coisas, ok? Principalmente a santificação. Sem Cristo Jesus não tem como haver santificação. Então, há um propósito na santificação, nesse atributo comunicável. O amor é essencialmente Deus. Deus é amor. A Bíblia diz que Deus é amor. O amor é um atributo comunicável? Sim. Por quê? Porque está em Deus e está em mim. Assim como a santidade. Tá certo? Então a gente também tem a misericórdia e graça. A misericórdia está em mim. É um atributo comunicável, e graça também. Porque pertence a Deus, mas também Ele nos ortogou, nos presenteou com misericórdia e com graça. Eu quero aqui definir misericórdia e graça. Graça é Deus me dando o que eu não mereço. Enquanto misericórdia é Deus não me dando o que eu mereço. Então misericórdia é Deus não me dando o que eu mereço, e graça é Deus me dando o que eu não mereço. Ok? Então tá aí uma breve definição. E aí a gente conclui esse terceiro capítulo, dentro desse assunto de graça e misericórdia, tá certo? Eu quero desde já agradecer a todos os alunos que aderiram, essa proposta, que é a proposta do curso teológico básico oferecido pela nossa faculdade FAESP, e desejar a vocês um ótimo estudo. Lembrando que vocês precisam reservar um tempo, um momento, um lugar, ok? Onde vocês possam refletir na pessoa gloriosa do Senhor, adentrar a sua presença com reverência, com uma postura de simplicidade, humildade, sempre reverenciando, orando, se relacionando e lendo a sua palavra, associando esse material teológico à sua palavra, buscando as referências na palavra. Ok? Deus abençoe e até o próximo capítulo, que será o capítulo de número 4, onde nós vamos tratar da Trindade de Deus. Deus abençoe a todos. Amém?